de viver, traz latente a esperança de vencer, buscando no bem de hoje acender a estrela da noite, recomeçar, renascer, recomeçar, renascer. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão nos corações, tempo de armazenar, outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz orgulhoso a caminho da humildade, brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança. É tempo de aprender, primavera de emoções, é tempo de sorrir, verão nos corações, tempo de armazenar, outono semeia ilusões, chega o inverno, dor bendita, vai pôr em prova a vida, reconduz o orgulhoso a caminho da humildade, brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança a liberdade. Brilhe a vossa luz, pois em verdade, após sofrimento, a alma alcança liberdade. Olá, companheiros da SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade. Espero que estejamos todos bem, estejam todos bem. E nós hoje começamos agradecendo, a nossa gratidão aos companheiros da SEAC que nos convidaram, nos oportunizando esse trabalho, nos dando essa oportunidade de trabalho. A todos os companheiros, então, a minha gratidão. E eu frequento, milito o Centro Espírita Nosso Lar em Noã, Maricá. Muito bom estarmos juntos nessa noite. Vamos fazer a nossa prece de início, a nossa prece inicial, para depois, então, começarmos os nossos estudos na noite de hoje, Vamos elevando os nossos pensamentos, chegando até Jesus, nosso Mestre, e agradecendo pela oportunidade de trabalho, por podermos estar juntos e pedindo muito a espiritualidade amorosa, trabalhadora do Cristo, os mentores da SEAC, do nosso lar, os nossos mentores em particular, para que nos auxiliem, que nós possamos colocar em prática
todo esse estudo que fizemos e que sejamos amparados, intuídos, para que tudo concorra para o entendimento de todos nós. Graças a Deus. A página que nos foi sugerida para estudo hoje é do livro Segue-me. E aí eu vou aqui compartilhar a tela, gente, mas eu ainda sou uma aprendiz, tá? Eu ainda estou aprendendo porque eu ainda... espera aí, vamos lá. Eu ainda estou aqui, vou tirar daqui. Eu ainda estou aqui aprendendo um pouquinho, mas vamos lá. Isso, então tá aqui, gente. A página é essa, Segue-me, Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, tá? Não, peraí, essa não é a primeira, não. Tá aqui, olha. De Almas no Amor, é o título desse texto, né? Desse lembrete aqui de Emmanuel para nós, dessa página de Emmanuel para nós. E está no Evangelho de João, são palavras de João, que não amemos de palavras nem de língua, mas de obras e de verdade, João. Gente, vamos pensar um pouquinho aqui nesse texto tão claro, né, gente? E que é característico de Emmanuel. Nós vamos ver aqui na frente Emmanuel também nos falando sobre esse mesmo tema em outras obras. E vale a pena lembrar, gente, que essa será a nossa página de abertura, tá? O nosso tema é esse, entre a teoria e a prática, né? Que é o que nos mostra aqui João, mas essa será a nossa leitura da noite de hoje. Nós vamos fazendo juntos aqui aos poucos, tá bom? Então, que nós não fiquemos, né, somente na palavra, mas de obras e de verdade, mas que tenhamos também a prática, e principalmente a prática, né, gente? Porque nós já sabemos que a fé sem obras é morta. Então, está muito clara aqui a lição de João, tá? Seguindo. Espera aí, gente, deixa eu ver aqui, porque eu dou um toquezinho de leve e às vezes vai muita coisa, tá? Inegavelmente, não prescindimos da palavra na criação dos valores de nossa fé. Quer dizer, necessitamos muitas vezes da palavra, sim. E olha, nós estamos nos utilizando da palavra agora, né? Então, a palavra realmente é necessária para nós. Pelo Verbo, Jesus plasmou na terra os fundamentos do reino de Deus, estabelecendo entre os homens nova concepção da vida. No entanto, o poder crescente e renovador de sua lição nasce do exemplo que lhe valoriza a divina mensagem. Então, gente, o exemplo que o Mestre Jesus deu para nós, né? É claro que ele usou a palavra, e usou muito bem a palavra, né, gente? Nós temos, parece que gravado aqui em nós ainda, em nossas consciências, a palavra amorosa do Mestre. Mas o seu exemplo foi aquilo que realmente valorizou essa mensagem do nosso Mestre. O Evangelho, por isso, é roteiro de luz, não só pelos ensinamentos que encerra, mas pelo testemunho pessoal com que foi vivido. Então, gente, até hoje, o Evangelho, né, ele é o nosso roteiro. Eu digo até hoje porque desde que o Mestre Jesus trouxe para nós esse Evangelho,
E nós, certamente, não conseguimos ainda até hoje vivenciar, né, colocá-lo em prática no nosso dia a dia, porque se assim não fosse, nós já estaríamos numa condição espiritual muito mais elevada do que estamos hoje, né? Basta a gente saber que o nosso planeta ainda é um planeta de dores. Isso significa que nós realmente não vivenciamos ainda esses ensinamentos. Por isso sofremos, né? Sofremos com tantas mazelas, com tantas tristezas que nós vivenciamos, né? Então, isso ainda é por conta da nossa imperfeição. Seguindo aqui na página de Emmanuel, né? Lembra-te de que, pelas contradições entre a palavra e o sentimento, olha aqui, gente, contradição entre aquilo que se fala, aquilo que se prega, e até aquilo que se sabe, né? E sentimentos, né? Entre as nossas afirmativas e as nossas obras. Então, a gente fala uma coisa, mas no fundo do nosso coração, o nosso sentimento muitas vezes é outro. As nossas afirmativas e as nossas obras. Então, tudo aqui nos mostrando como nós ainda não praticamos, não conseguimos associar a palavra à ação, né? A nossa fala é uma coisa, mas a nossa ação, a nossa obra é outra. Muitas vezes temos perdido valiosas oportunidades no curso de nossas reencarnações. Gente, aqui a necessidade do exemplo e mostrando que nós temos perdido valiosas oportunidades nas diversas encarnações. Por isso nós vamos e voltamos, e muitas vezes praticando os mesmos equívocos, aqueles mesmos equívocos que nos levaram a falhar em tempos anteriores, né, em tempos antigos, tempos passados. Nós agora cometemos muitas vezes esses mesmos deslizes, né? E agora já é tempo, né, de nós acordarmos com tantos ensinamentos, né, gente, que a doutrina tem nos mostrado, que o Evangelho agora, cada vez mais e mais redivivo, cada vez mais e mais exemplificado para nós, que nós possamos colocá-lo em prática, para que as nossas encarnações não sejam mais perdidas, não digo perdidas, mas, como ele coloca aqui, perdido valiosas oportunidades. Então, que as nossas oportunidades não sejam perdidas em nossas encarnações, principalmente nessa, é claro, a gente está falando mais dessa, né? E para as futuras também, porque todo aprendizado, nós já sabemos disso, todo aprendizado que nós obtivermos nessa encarnação será nosso para sempre, nós vamos levar para as nossas vidas futuras, né? É uma aquisição nossa já. Vamos lá, vamos passar aqui. Admiramos o cristianismo sem coragem de aplicá-lo. Gente, olha só. Nós conhecemos essas leis divinas. Conhecemos, sim. Vamos lembrar lá da questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde é que estão inscritas as leis de Deus? Todo mundo, ou quase todo mundo, sabe essa resposta, né? Na nossa consciência. Então, nós conhecemos, sim, e admiramos, mas muitas vezes sem coragem de aplicar, porque nós insistimos, né, em não praticar. Por isso que a gente ainda, né, está nesse caminhar tão lento. Insistimos, não temos coragem, muitas vezes, de nos expor, né?
de mostrar realmente esses ensinamentos. Adocicamos a expressão verbal, ensinando o bem por fora, sem renovar-nos por dentro para fazê-lo. Então, ensinar o bem por fora, falar dele é uma coisa. Agora, fazer a renovação para que ele realmente faça parte de nós, aí já é diferente, né? Esperamos que os outros se disponham à obediência, guardando para nós a prerrogativa do mando. Então, é muito fácil nós cobrarmos do outro, né? Achar que o outro tem que fazer, mas para nós mesmos, muitas vezes, nós não praticamos, né? Sabemos olhar o outro, mas não olhamos para dentro de nós mesmos. Exigimos que o companheiro atenda hoje ao dever de servir, adiando para o indefinido amanhã o cumprimento de nossas obrigações. Gente, nós sempre temos um julgamentozinho para o outro, né? E aí vamos lembrar da passagem lá no Evangelho, né, em que o Mestre nos diz: vedes um cisco no olho do seu irmão, mas não enxergas a trave no seu olho. Quer dizer, um ciscozinho pequenininho, um pequeno defeito, né? No nosso companheiro, nós estamos sempre prontos a observar, a criticar, mas não olhamos para nós mesmos, né? Para os nossos defeitos. Adiamos, como diz aqui, o cumprimento das nossas obrigações para o indefinido amanhã. Ocultando-nos quase sempre por trás de máscaras tranquilas, alimentamos na intimidade de nós mesmos a fermentação da malícia com que nos acomodamos com as trevas. Vamos ver, gente, olha só. Nos ocultando por trás de máscaras tranquilas, né? De tranquilidade, de serenidade. Alimentamos dentro de nós mesmos a fermentação da malícia com que nos acomodamos com as trevas. Então, gente, como é que é isso? Nos acomodamos com as trevas. Por que nós nos acomodamos com as trevas? Porque muitas vezes para nós é até mais fácil, mais cômodo ficarmos naquela zona de conforto. Então, nós vemos aquilo que sabemos, que temos certeza que não está certo, né? Fechamos os nossos olhos, muitas vezes, para as injustiças, para as desigualdades, para as maldades, mas, quer dizer, com isso nós nos acomodamos, sim, com as trevas, porque não temos, muitas vezes, a coragem, né, de lutar contra isso. E a gente sempre ouve, né, aquela frase de que o mal ele é usado porque o bem é tímido. Então, gente, já passou da hora de nós realmente mudarmos isso, né? O bem não pode ser tímido, ele tem que ser muito, muito ousado, muito mais ousado, né, do que o mal, para que nós possamos dissipar essas trevas. E já é tempo disso, né? Voltar aqui, peraí. Sigamos aqui com Emmanuel. Sempre que possas, ensina o caminho do bem aos semelhantes. Contudo, tanto quanto possas, deixa que o bem se expresse em tua vida. Então, gente, olha aqui. Deixar que o bem faça parte de nossa vida. Para que vivamos na paz criadora e santificante do Mestre, é indispensável amar o próximo, não apenas com a língua, ou seja, com as palavras, né? Mas, acima de tudo, de almas imersas no amor, despendendo cada dia suor e renúncia, trabalho e coração.
Assim, Emmanuel encerra esse texto, né, essa fala, essa página do livro Segue-me, nos concitando, gente, a fraternidade, a amar o próximo, né? A nos, nos mudarmos, fazermos um grande esforço, nos esforçarmos, era essa palavra, nos esforçarmos a cada dia. Ele fala aqui com suor, com renúncia, quer dizer, com muito trabalho, com muita renúncia, de coração mesmo, para que nós possamos, juntos, né, unidos, através da fraternidade, mudarmos essa condição de mundo que nós ainda vivemos. Então, companheiros, essa foi a página de Emmanuel e nós vamos, então, agora encerrar aqui esse compartilhamento para podermos conversar um pouco sobre essa página, né? Vamos lá, interromper compartilhamento. Tá bom, interrompemos aqui, gente. E aí eu quero mostrar a vocês, deixa eu botar aqui o relógio, eu botei um relógio aqui perto de mim, para eu controlar o horário. Aqui, gente, esse livrinho aqui que eu marquei, olha, Caminho, Verdade e Vida, tá? Do Emmanuel, na psicografia do Chico. E um outro estudo que nós fizemos aqui na casa, falamos sobre o prefácio desse livro. Então, a gente não vai ler ele todo, né? Da outra vez também nós não lemos todo, mas lemos uma parte, mas a gente vai relembrar hoje, até porque a gente esquece, né? E Emmanuel, em várias páginas dele, né, em várias leituras, ele nos fala sobre esse mesmo tema, entre a teoria e a prática, né? E aí, então, nós vamos ver aqui, olha. Primeiro, vamos no prefácio, tá? Eu já mostrei aqui na casa um trecho do prefácio, como eu disse, mas eu vou colocar só um pedacinho aqui, em que Emmanuel fala da prática do Evangelho de Jesus. E ele diz assim, a lição do mestre, quer dizer, o Evangelho deixado pelo mestre, né, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. Então, já mostrando aqui para nós que esse Evangelho não é para ficar só na teoria, né? Não é só para ser lido, adorado, exaltado, não, é mais que isso. E aí ele diz ainda aqui, é roteiro imprescindível para o serviço e para a obediência. Então, gente, ele diz que o Evangelho de Jesus é para nos servir de base e para nossa obediência. Então, o que é obedecer às leis divinas, né? Obedecer ao mestre é o quê? Vivenciar, né? É seguir os seus ensinamentos, colocar em prática. Então, é o que nós vimos agora na página, né? Também de Emmanuel, só que do livro Segue-me, para nós realmente vivenciarmos isso. E ele diz ainda mais, gente, olha, o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Mesma coisa que foi dito aqui. Então, não pode haver diferença entre aquilo que a gente aprende, né, aquilo que a gente prega dentro das nossas casas espíritas, nós que somos espíritas, né, ou outros templos, outras chamadas igrejas, né, de outros locais, não importa. O local onde nós aprendemos os ensinamentos, né, do nosso mestre, então não pode ter diferença entre aquilo que é pregado e o campo de trabalho, né? Ele fala aqui, toda a terra é seu altar e seu campo de trabalho. Então, gente, nós podemos demonstrar esse nosso trabalho em qualquer lugar, né? Praticar, demonstrar praticando. E, para encerrar aqui esse prefácio,
importantíssimo, que é mais ou menos da mesma forma como Emmanuel terminou lá a página do Segue-me. Ele fala assim, marquei... por louvá-lo nas igrejas e desprezá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então, gente, pela nossa prática ainda errônea, né, de louvar na igreja, mas quando chegar na prática, na rua, né? O que é na rua aí? Na nossa vida, né? Na nossa vida com os nossos familiares, na nossa casa, no nosso trabalho, seja lá onde for, nós desprezarmos esses ensinamentos, ou seja, não vivenciá-los. É por isso que nós naufragamos. É por isso que nós estamos indo e vindo certamente há muitos séculos, né? Já falamos anteriormente, se assim não fosse, nós não estaríamos mais aqui, já teríamos evoluído. E aí, ainda no caminho Verdade e Vida, a gente vai conversar um pouquinho, né? Estamos hoje recorrendo a Emmanuel, né? Emmanuel hoje é o nosso guia, já que a página inicial foi de Emmanuel, a gente vai seguir com Emmanuel. No item 49 aqui, a gente tem esse item saber e fazer. E tem uma fala de Jesus que também está em João, né? Também está em João, assim como a outra do livro Segue-me. Diz assim, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Gente, se sabeis estas coisas, que coisas são essas? Né? Eu pergunto a vocês, quais são essas coisas que João disse? Se saber, quer dizer, Jesus disse, né? E através de João nos foi mostrado. Então, se sabeis essas coisas, que coisas, gente? Que coisas nós sabemos, né? Essas coisas são os ensinamentos do Mestre Jesus. É o Evangelho de Jesus que a gente tanto está falando aqui, né, gente? Então, essas coisas que nos foram ensinadas, né? Ou seja, essa forma de viver de acordo com as leis divinas, essas são as coisas, são esses ensinamentos. Bem-aventurados nós seremos, se nós as praticarmos, né? Então, essa bem-aventurança, ou seja, o viver bem, o viver com boa ventura, ter boa ventura, né? Ser um bem-aventurado, a gente pode traduzir mais ou menos por felizes, né? Felizes sereis, né? Tereis ventura, tereis progresso se praticardes isso. Então, é isso tudo que a gente vem colocando aqui. Obedecer a essas leis do nosso Pai Celestial, do nosso Criador. Né? Obedecer, sim. Por quê? Porque são as leis que vão nos levar ao nosso progresso espiritual. Então, nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessas leis. Porque nós nos afastamos é que nós estamos até hoje vivendo com tantas dificuldades, né? Vamos seguir só mais um pouquinho aqui no Saber e Fazer, que ele diz aqui, Emmanuel diz ainda para a gente, entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Então, gente, que nós sejamos esses poucos que fazem, né? Para que nós possamos, daqui a pouco, ser muitos, muitos e muitos e muitos a fazer, tá? E aí, gente, quando nós temos aqui o sabeis essas coisas, nós vamos lembrar lá também um pouquinho do Evangelho, né, de Jesus, quando ele diz para nós o seguinte, aquele que não... Algumas traduções vêm com o verbo odiar,
mas a gente sabe que odiar aqui não tem o mesmo significado que não tinha, né, o mesmo significado que tem para nós hoje. Então, não é o ter ódio, né, como a gente entende hoje, não. É o aborrecer, né? Então, quando Jesus nos dizia, aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe, né, ou aquele que não amar menos seu pai e sua mãe do que a mim, não será o meu discípulo, tá? Então, por que a gente deve seguir sempre, né? Que ele diz, seguir sempre, primeiro a mim, né? E depois ao seu pai, ou à sua mãe, ou aos seus familiares. Então, a gente tende, algumas vezes, a personificar isso, né? Achar isso como se fosse a personalidade de Jesus. Mas, gente, é o seu ensinamento, né? São os ensinamentos de Jesus. Então, aqueles que não puserem os ensinamentos de Jesus num primeiro plano, acima de tudo, realmente não podem ser seus discípulos, né? Então, nós podemos e devemos, sim, amar os nossos pais, claro que sim, Jesus nunca negou isso, né? Honrai a vosso pai e a vossa mãe, mas acima de qualquer coisa, né? Amar os nossos pais ou os nossos filhos, o que seja, acima de qualquer coisa, os ensinamentos da lei divina. As leis divinas serem colocadas em prática, o ensinamento do mestre ser colocado em prática, porque a partir disso, aí sim, nós vamos ter todas essas venturas, né? E aí, gente, nós vamos dar o exemplo de 2 companheiros nossos. Eu digo companheiros porque realmente nós podemos dizer que eles foram nossos companheiros, sim, porque estão conosco até hoje, nas nossas mentes, nas nossas leituras, e quem sabe nós também não estivemos lá. Vamos falar de Simão Pedro rapidamente, depois de Paulo de Tarso. Quem sabe nós não estivemos lá junto com eles, sim, e não fizemos a coisa certa, né? Vamos dizer. Gente, vamos falar um pouquinho, rapidamente, né? Por causa do nosso tempo, vamos falar aqui um pouquinho de Pedro, né? De Pedro, Simão Pedro, aquele discípulo querido, amado do Mestre Jesus, e que, quando o mestre reuniu o seu grupo, né, os seus discípulos ali, a gente tem aquela cena da última ceia, em que Jesus, conversando com eles, Jesus disse que ia partir, né? E Simão Pedro, aquele que sempre inquiria o mestre Jesus, dizendo, mestre, vais partir, mas vais partir para onde? Eu também quero ir, eu também vou, né? E Jesus, então, dizendo para ele, Pedro, só estás pronto por enquanto para aprender, ainda não podeis ir comigo. E Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E ele, então, se sentiu até um pouco ofendido, né? Mestre, se tu sabes que eu te amo, sabes que eu te amo, por ti eu daria a minha vida. E aí o mestre Jesus fez aquela advertência, aquela lembrança, né? Que antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E ainda mais, Jesus falando não só para ele, mas para os seus discípulos, né? Fazendo esse lembrete. A humanidade é mais frágil que perversa, né? Os homens do mundo são mais frágeis que perversos. E aí depois a gente pula essa parte toda da história, né? Porque a gente não está com tempo para contar, mas que todo mundo já sabe, até o momento em que o Mestre Jesus foi preso, foi crucificado, e Simão Pedro realmente negou o Mestre por 3 vezes, né? A gente lembra, quando o galo cantou, Simão Pedro já tinha negado por 3 vezes. Quando ele foi inquirido pelo soldado romano, por uma outra mulher que o reconheceu, uma outra pessoa também perguntando,
tu não és aquele discípulo, aquele seguidor aí do Cristo, do Jesus, né? E Simão Pedro, não, eu nem conheço esse homem. Então, gente, Simão Pedro, ele conhecia, não conhecia? Ele sabia, não sabia? Sim, ele sabia. Por quê? Porque ele acompanhou o Mestre Jesus o tempo todo. Ele estava em todas as pregações do Mestre. Era na casa de Simão Pedro que o Mestre se hospedava. Então, naquele momento ali, gente, Simão Pedro não estava pronto. Então, houve uma grande diferença ali entre o saber e o fazer. Ele não conseguiu fazer aquilo que ele sabia, né? Colocar em prática naquele momento. Mas aí, o mestre, novamente advertindo a Pedro, né, através dos sentidos, Pedro, o homem do mundo é mais frágil que perverso, mostrando para Simão Pedro que ele entendia aquela fragilidade humana, aquela fragilidade momentânea. Então, gente, depois disso, né, nós vimos todo o trabalho de Simão Pedro. Quando Jesus, já fora do mundo físico, né, novamente pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E aí Simão Pedro foi desempenhar aquele trabalho magnífico que nós já conhecemos, da história do apóstolo, né, e já apóstolo Simão Pedro, aquele seguidor de Cristo. Então, gente, isso para nos mostrar que as fragilidades são normais, né? A gente, muitas vezes, a gente sabe, sim, a gente fica em dúvida, não pratica, mas o importante é deixar esse tempo para trás e fazer como Simão Pedro fez, e tantos outros fizeram, né? Partiram para a prática e trabalharam na prática. E a gente vai lembrar também de uma outra figura muito importante, que é a de Paulo de Tarso, né, gente? E Paulo de Tarso, a gente conhece a história dele, de Saulo de Tarso, até chegar a Paulo de Tarso, que também não dá para a gente contar aqui, né? Nosso tempo não é esse, nosso tema também não, mas só para lembrar que Paulo de Tarso também vivia num drama de consciência muito grande. E temos uma frase clássica, né, de Paulo, que ele diz assim: o bem que eu quero, eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, gente, olha só, quando Paulo de Tarso falava, né, falou, o bem que eu quero eu faço, eu não faço, é porque ele sabia. Paulo de Tarso conhecia o bem, porque se ele dizia que o bem que eu quero, se ele queria, porque ele tinha conhecimento. Só que ele não conseguia naquele momento, né? Agora, o mal que eu não quero, ele também tinha conhecimento, se ele não queria, porque ele conhecia também, né? Mas mostrando que ele ainda não conseguia, né, estar totalmente liberto daquele mal. Agora, mais tarde, né, depois, a gente lembra que Paulo de Tarso também falou: não sou eu quem vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Então, gente, a transformação aí, né? Esses exemplos, e a gente teria muitos e muitos outros para contar, mas não podemos nos alongar em tantos exemplos, então nós vamos finalizar agora, fechar o nosso estudo com o exemplo do próprio Emmanuel, tá? O Emmanuel que agora nos manda essas mensagens todas maravilhosas, também teve as suas dificuldades, né? E a gente vai lembrar lá de Emmanuel, quando ele foi aquele senador romano, Públio Lentulus. Era um senador importante, né, do Império Romano, tinha o poder de mando, e ele conheceu Jesus, sim, conheceu Jesus, a gente só não tem o tempo de contar a história toda, está na obra há 2000 anos, que é uma obra maravilhosa,
Vocês, quem ainda não conhece, encontra essa obra em PDF. Na internet tem um livro também, né? E então, nessa obra, o senador Públio Lentulus, é o próprio Emmanuel que narra e conta, né, de que ele teve um encontro com Jesus. E ele podia ter feito muita coisa até, né? Mas não fez, não fez. E ele teve um encontro com Jesus, e nesse encontro, Jesus disse a ele: podeis seguir-me agora, ou daqui a milênios. Só que naquele momento, o senador Lentulus não estava pronto e não seguiu Jesus naquele momento, né? E teve que passar ainda por diversos sofrimentos, por outras encarnações, para que depois chegasse a ser o nosso querido Emmanuel, o orientador de nosso também querido Francisco Cândido Xavier. Então, gente, nós encerramos hoje as nossas observações com esses exemplos maravilhosos, tantos e tantos outros que nós poderíamos citar, de grandes e grandes personagens que tiveram as suas lutas, as suas dificuldades, assim como nós também temos as nossas, e que superaram essas dores, essas adversidades, e conseguiram seguir o Evangelho, seguir o Mestre, não só de língua, como nos falou Emmanuel, né? Não só através da palavra, da boca para fora, mas através de ações, né? De ações práticas. Então, que a gente também se esforce, que a gente também consiga esse feito, né? Esse grande mérito. Nós encerramos, então, agradecendo, companheiros, agradecendo muito, muito a espiritualidade que nos amparou, que esteve conosco, que está conosco. E vamos agora, gente, nesse finalzinho, todos nós unidos, vamos vibrar positivamente, vamos emanar os nossos melhores fluidos para que a espiritualidade possa deles se aproveitar e manusear em prol de tantos necessitados, gente, tantos necessitados, de tantas dores que vive o nosso planeta, o nosso mundo, exatamente porque nós sabemos, mas não praticamos. Então, que esse material energético possa ser utilizado em prol não só do nosso planeta tão adoentado, que precisa de tanta luz, mas como por nós todos, porque necessitados todos nós somos. Que assim seja, graças a Deus, e mais uma vez a nossa gratidão à Casa Amiga, à SEAC, aos seus companheiros, aos seus dirigentes, né? O Éder, a Josefa, que sempre, com muito carinho, nos convidam para o trabalho, e a gente agradece porque necessitamos realmente trabalhar para quitar um pouquinho que seja dos nossos débitos, né? Então, que tenhamos uma semana de luz e de paz. Que assim seja.